lá, vamos para mais um tema importante. Vamos juntos. Tá, agora sim, liberado. Sandra, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom? Como que você está de Joia. saúde? Você está bem de saúde? Família? Um pouco. Eu falo porque a gente precisa disso. É saúde para ter paz, né? E paz para ter saúde. É É um verdade. binômio que um necessita do outro termo, né? Paz para ter saúde e saúde para ter paz. Justamente. Doutora, ganhou mais que um professor, ganhou um amigo, viu? Sempre que precisar, estou à disposição para te ajudar com muito respeito, com muita humildade, para poder sempre colaborar com a sua carreira, com o seu cliente. Quero o seu bem, tá? Conta comigo. Certo. Esse cliente meu é minha filha. Eu falo que advogar para filho, filha, irmão, irmã, pais, não é fácil não. A responsabilidade é dobrada e não cobra honorário. Se cobra ingrato, é difícil, hein? Faz parte, né? Tem situações que não dá É, pra gente sair, a gente tem que enfrentar. justamente. E esse caso dela é o seguinte: o pai dela nunca quis reconhecer ela oficialmente como filha. Para reconhecer ela, teve que fazer o exame de DNA. Ah, tá. Ela nasceu em 87 e eu tentei registrar ela, ele não quis, aí a gente entrou com o exame de DNA em 2004. Em 2005 o exame foi realizado e ela foi reconhecida como filha. Aí conseguiu, a ação de investigação de paternidade deu certo, foi positiva. É. Aí ele pegou e na contestação dele, ele recusava pagar os alimentos. Então, assim, ele nunca ajudou com nada com os alimentos para ela, sabe? E aí ela entrou na faculdade, eu que tive que pagar a faculdade dela, que hoje ela é biomédica, né? É. Concursada. E aí ele pegou e falava que ele que tinha direito de algum dia pedir pensão para a filha, desse tem lógica. E Nossa. aí ela pegou e falou: mãe, eu inteirei maioridade, eu não vou mais cobrar a pensão alimentícia. Ela recebeu só 2 vezes em atraso e nunca mais ela quis receber. Porque ele não fazia questão dela, então ela nunca quis receber. E o ano passado, agora no final do ano passado, ele faleceu. Aí ela falou: mãe, ele nunca me ajudou com nada não, mas agora então, o que tiver dele eu quero. E aí, ao longo dos anos todinho, o que ele fez? Ele juntou no próprio testamento dele, no próprio investigação de paternidade, ele juntou mais de 30 ações de execuções fiscais contra ele. Ele, Então, ele porque a tentou, colocação... ele tentou justificar, olha, eu tenho muita despesa, mas uma coisa é despesa, outra coisa é obrigação com a criança, com o filho. As pessoas confundem as coisas, né? Como o ser humano é ignorante, né? Justamente, mas aí o erro dele, assim, começou aí, né? Começou aí. Ele começou a dever para a Receita Federal e várias execuções, e ele começou a comprar bens em nome de terceiros. E ele arrumou uma mulher, aí ele teve uma filha com essa mulher, e todos os bens que ele comprava, ele colocava no nome dela. Todos. E ao longo do tempo ele foi colocando os bens no nome dela. E em 1999, ele comprou um terreno em leilão, um alqueire de terra. Ah, tá. Ele construiu um motel. E quem abriu a empresa já foi ela. Ela abriu a empresa, mas ele sendo dono do ponto comercial. Em 2010, o banco entrou com uma obrigação de fazer, porque ele não punha no nome dele para a Receita não tomar, né? Aí ele não punha no nome dele. Em 2017, saiu a sentença para registrar o imóvel no nome dele. Com 10 dias que registrou, 9 dias, ele transferiu, ele já vendeu esse motel e comprou uma fazenda e colocou no nome da mãe e da filha dele. Ou seja, ele gosta de rolo, não para quieto, né? Justamente. Não para E quieto. aí,
ele já tinha antes dessas execuções ele já tinha esse modelo, só abriu no nome dela a empresa. E aí a primeira venda que ele fez foi quando já passou para o nome dele, ele já transferiu para o nome dessa Núbia, né? Já transferiu a fazenda para o nome da Núbia. Quando o pai dele faleceu em 2012, ele fez uma simulação. Ele vendeu, ele pegou 50%, mas a irmã e doou para a mãe, mas só de fachada, doou para a mãe os 50%, sendo que ela já era divorciada, não tinha direito no inventário do pai. E aí ele pegou 25%, passou para a irmã dele, 25% ele passou para o nome de um terceiro. No mesmo dia dessa lavratura do inventário do pai, ele fez uma procuração para esse terceiro, dando plenos poderes para ele abrir empresa, administrar bens no nome dele, fazer tudo. Uma procuração, como se disse, em branco, para ele fazer tudo. É igual um cheque, né, em branco, que você pode colocar lá qualquer valor. E aí ele foi fazendo isso, foi fazendo essa maracutaia todinha. Agora, aí, recentemente, o posto de combustível, a prefeitura que tinha feito uma doação de um terreno. E aí nunca foi passado para ninguém. Aí quando foi agora, tá no nome do genro. Tá no nome do genro. O terreno. Transferiu agora. Transferiu aí agora. Tem uma procuração lá, no nome dessa Núbia, com só que eu não peguei a procuração no dia, porque ela falou, não tem, até eu descobri, né? Só que tem essa procuração lá no cartório, eu acho que ele dando poderes para ela movimentar essa conta do posto de combustível. E aí ele comprou vários bens e tudo que ele comprava, ele colocava no nome dessa Núbia. Na verdade, ela virou uma laranja dele, né? Virou uma laranja, né? Virou a laranja. Virou laranja. Então, aí ele abriu um posto de combustível, colocou no nome de uma moça, que no caso era filho dessa Núbia, mas sem ser dele. Colocou um posto de combustível com uma moça que tinha mais ou menos 19 anos, 18 anos, 19 anos. Que bens que essa menina tinha para abrir um posto de combustível? Verdade. Né? E ele pegou uma procuração para administrar todos os bens. Tudo. Ele que administrava. Ou seja, ele colocava o nome da companheira como laranja, né? E provavelmente a união estável, acho que nem casado era, né? Não é? Nem casado era, união estável, né? Eles nunca declarou que tiveram união estável, nunca declarou que tinha convivência socioafetiva. Sempre eles declaravam que eram ambos solteiros, e só que assim, todos os endereços eles estão juntos. Aí o que eu quero saber? Se a gente tem que entrar como ela é laranja e essas outras pessoas são laranjas também, ou se tem que comprovar um vínculo de união estável. Agora me fala uma coisa, hoje, qual que é a sua estratégia final? Onde que a doutora quer chegar? O que seria bom para a doutora? Porque eu imagino que, qual que é a situação? O problema é que só tem nome de laranja, acontece alguma coisa com ele, a sua filha fica desamparada sem direito à sucessão, é isso? Ficou tudo, desamparada tudo. Ela nunca recebeu nada dele e nunca teve nada. Aí aí abriu o inventário dele. O que ele deixou no inventário? 10 mil reais. 10 mil reais, mais ou menos. Ele faleceu? Faleceu. Faleceu. Agora tá com uns 3 meses e pouco. Ah. Aí ele faleceu e deixou um testamento. Ó, o testamento ainda. Deixou um testamento. Deixando 50% para o neto na abertura do inventário. 50%. Então, se a gente conseguir anular esses documentos todinho, o neto ainda continua com esses 50%? Na verdade, como ele faleceu, porque até então não tinha entendido que ele tinha falecido. Como ele faleceu, essa briga, ela se dá fora do inventário. O nome da ação correta porque a questão do DNA já resolveu, já é filha, ponto final, né? Graças a Deus. 2004. Agora o que tem que fazer? Uma ação declaratória de nulidade por simulação.
ação declaratória de nulidade. Essa ação vai ser feita, o polo da ação vai aparecer ela, a companheira, hein? A companheira dele. Mas é isso aí que eu tô querendo saber. De todo jeito ela tem que aparecer como Ela tem que aparecer. Ela tem que comparecer por quê? Porque ela foi laranja, né? Então, como ela foi laranja dele, ela foi utilizada, essa ação é para pedir a nulidade dos registros em nome dela e provar os registros em nome dele, né? Tanto é que essa ação declaratória de nulidade, ela pode ser acumulada com perdas e danos. É uma ação complexa, viu? Complexa, ela é difícil. Estou precisando dessa ajuda. Ela é complexa porque ela tem todo um jeito de desenhar a estrutura dela e nós temos que contar com a sorte de um juiz, uma juíza decente julgar direito. Porque se pegar um juiz ruim ou fraco e tá cheio, né? O que vai acontecer? Nós vamos, na verdade, dar murro em ponta de faca, né? O judiciário fala, não tem legitimidade ativa do pedido, né? Como ela sempre declarou que eles nunca teve nenhum vínculo familiar. E não pode só usar como laranja também? Ou não? Na verdade, a questão, nós temos que provar, eles não são casados no papel, união estável, né? Não. Até o atestado de óbito, quem declarou o atestado de óbito foi terceiro. Nossa Senhora. Ela apagou o Facebook, apagou tudo, apagou todas as fotos que tinha no Facebook, sabe? Apagou tudo. E da filha dele, mandou no Instagram, ela mandou lá assim, qual que é a profissão que eu quero ser? Médica, isso, aquilo. Aí eu peguei, né, e vi ela postando lá assim, herdeira. Aí eu peguei e falei assim, quem que você deseja a morte? Da sua mãe ou do seu pai? Aí ela pegou e falou assim, vocês sempre perturbaram a nossa vida, só que agora não vai acontecer isso mais não, porque o vínculo que tinha já tá acabando. Você vê, ela tava desejando a morte do pai, tem o print da conversa que ela fez, que ela falou, sabe? E aí logo depois ele fez esse testamento beneficiando o filho dela. Ela tem 22 anos, aí tinha uma procuração de um terreno. Aí essa procuração, o dono deu uma procuração, aí passou um subestabelecimento para essa mãe dessa menina, e aí o que eles fizeram? Em vez de registrar outra pessoa, foi lá no proprietário e pediu para ele registrar essa filha. Aí registrou diretamente essa filha. O da fazenda do mesmo jeito, registrou uma fazenda no nome dela e comprou um veículo no nome dela. Ela tem 22 anos, nunca trabalhou e é estudante. Nossa. É complicado. Nesse caso, nós temos dois caminhos, né? A ação declaratória de nulidade contra ela, alegando que ela é laranja, ou a gente pode mexer nisso, que é uma outra estratégia, uma outra linha, podemos mexer nisso no inventário. No inventário nós levamos esses bens, né? Esse hotel, motel, o posto de gasolina, e aí nesse inventário a gente vai alegar isso, que houve uma simulação. Também pode ser um caminho interessante. Os dois caminhos são bons. No inventário é interessante, só que dá mais abertura para um juiz ruim se livrar do processo. Essa é uma realidade, né? Na ação declaratória é mais difícil do juiz se livrar do processo, o juiz juíza, porque ele vai ter que fundamentar, e fundamentar bem, né? Então nós temos uma facilidade de ser julgado de forma mais coerente, porque o juiza vai ter dificuldade de se livrar do processo. No inventário não, ele alega que os bens não estão no nome, aí nós vamos ter que fazer o quê? A contratese é alegar que é possível a posse ser objeto de inventário, né? Fazer algo totalmente diferente de quem faz uso capião. É a única forma. Que coisa, hein? Caso complexo. Complexo, demorado, porque ela vai recorrer, mas tem que fazer alguma coisa, né? Tem que batalhar sim. Eles abriram o inventário, a filha que abriu, para você ver, tanto para não provar que eles tinham nenhum vínculo, porque em todos os documentos eles ambos falam que são solteiros. Lá no contrato social, na procuração, em tudo eles falam que são solteiros. Você entendeu? Entendi. Solteiros. Só que eles, na procuração e tudo quanto é coisa, o endereço são o mesmo. Por isso que eu acho que a gente pode trabalhar na tese de laranja, porque é ela que vai querer provar que ela tinha uma união estável com ele também, né? É complicado. Regularizar o imóvel do falecido quando está regularizado, ou ele tem a posse de fato, agora está no nome de terceiro.
Ou seja, a nossa única saída era levar ou a ação declaratória de nulidade, onde a doutora está, essa região, é bem complicado. Eu faria o inverso, eu iria na estratégia 2, eu iria no inventário, porque o inventário não foi distribuído, foi? O inventário já foi, aí só que eles abriram o testamento dentro do inventário, aí o juiz pegou e disse que testamento e inventário são ações diferentes. Aí deram prazo para eles fazer a abertura do testamento, só que a gente precisa de anular esse testamento. Agora me fala uma coisa, vocês já se habilitaram ao inventário ou não? Ainda não. Ainda não. Porque nós não fomos intimados. Eu não esperaria ser intimado, não. Como nós não fomos. Eu não esperaria, não. Acho que eu não esperaria ser intimado, não. Que na verdade. Eu estou querendo ganhar tempo para me descobrir o que eu posso fazer. Entendi. Porque a gente tem que pedir uma anulação nesse testamento. Ele fez ele 32 dias antes da morte. Ele fez com 8 dias, ele foi lá e refez o testamento. Você está entendendo? Eu faria o quê? Eu faria o quê? Eu sei que a doutora quis ganhar tempo estrategicamente, mas eu agora já conversando, eu faria o quê? Eu me habilitaria num terceiro interessado, porque a sua filha é terceira interessada. E aí, o que eu faria? Eu pediria a habilitação, ela tem direito, ela é herdeira, e aí eu mencionaria os bens que devem constar no inventário. Eu faria o pedido de habilitação e já apresentaria no mesmo pedido de habilitação, eu já apresentaria esses bens, né, esses comércios que o falecido deixou. E aí eu falaria o quê? Eu deixaria claro que o casal, ele, por mais que esteja no nome dela, as empresas, porque era comum entre eles, mas a empresa era dos dois, que é fácil de provar. E aí eu iria levar para uma audiência de instrução e julgamento, eu tentaria levar um funcionário, né, ir atrás de um funcionário como testemunha, para ele ir numa audiência de instrução e julgamento, colegas também. Não é fácil. Mas eu ia provando a união estável. Nesse caso, o senhor fala. Não união estável, estou falando da relação de laranja mesmo. De laranja. De laranja mesmo. Ou seja, quem que é o dono, né? Se você consegue levar um ex-funcionário. Para mim, o dono sempre foi falecido. E ela? Não, ela era a mulher do falecido, né? Então, se a gente conseguisse ou levar numa audiência de instrução e julgamento, e tem que conseguir, ou fazer ele assinar ele ou ela assinar uma declaração, isso a gente consegue entrar no jogo, né? Então, aqui, ó, tem um filho da irmã dela, suposto filho dele também, entrou com uma investigação de paternidade. E ele conversa muito comigo, porque ele conversou com a minha filha depois entrou conversar comigo. Então, ele falou assim pra mim, falou assim, ô Sandra, a minha família é pobre até da geração, como se diz, que já faleceu há muito tempo. A família é pobre daquela que não tinha nada. Hoje, até hoje, a avó trabalha de doméstica, a irmã trabalha de doméstica, nem está trabalhando porque ela está com um problema de coluna, né? O filho que está trabalhando e ajudando a mãe, que é o suposto filho desse homem, que é o pai da minha filha. E aí ela foi intimada já para poder, para audiência de conciliação, né, que vai ser em março. E ele falou assim, não, nós somos pobres de vó, de vô, de bisavô, de tataravô, sabe? Ele falou desse jeito. O inventário, você vê, o inventário ele foi criado para quê? Para pagar as dívidas do falecido e o que sobrar, né, ser partilhado entre os herdeiros. Só que o problema está antes do inventário. Por quê? Porque ela já era laranja. Então o que a gente tem que fazer? Como que a gente vai consertar isso, né? Esses bens em nome de laranja? Nós vamos consertar ou com uma ação por fora declaratória de nulidade ou pelo próprio inventário. Eu oriento fazer o quê? Pelo próprio inventário, porque é mais fácil. Se pegar um juiz, uma juíza, por mais que ele consiga se livrar mais facilmente dessa fundamentação, mas tem contrateses boas também. E outra, a gente deixa a ação declaratória de nulidade como uma carta na manga, né? Eu faria o quê? Eu me habilitaria o inventário e aí eu questionaria as primeiras declarações, falaria que não está correto, que ele tem motel, ele é dono de empresa, é empresário, tem motel, tem também aí os postos de gasolina, então eu deixaria muito claro isso. E aí eu tentaria provar isso como? Tentaria achar esses funcionários, né? Talvez ir lá no posto, abastece o carro e fala, olha, o dono faleceu, né? Grava isso. Todo mundo sabe,
Então, é notório, é notório. Tem que pegar. Até a nota de falecimento dele fala o Carlos do Motel Talismã Vai e lá. o Poço Talismã. Ou seja, pega essas telas, né? Eu não sei se é Instagram, é onde que foi postado isso? Facebook, Instagram? É rede social, rede social. Pega lá, printa a tela, tira a foto, recorta, né? E leva essas informações. E se possível, se conseguir contato com colegas. Do posto de combustível, tem até ele fazendo um comercial com um cara que é daqui da cidade também. Aí ele fala, não, aqui quem manda sou eu, o preço quem coloca sou eu, então eu vou abaixar o preço do combustível. Ele fala desse jeito. Meu Deus. E aí, por que eu falo isso? Porque se for um juiz decente, ele vai discutir essa situação do inventário. Agora, se pegar um juiz que é conservador ou com má vontade que está cheio, o que o juiz vai fazer, o juiz ou a juíza? Não, aqui eu só vou discutir o que está... Aqui eles não vão discutir, não. Aqui vai ter que entrar com uma ação por fora. Mas tem que fazer isso dentro do inventário, doutora. Sabe por quê? E eu vou te explicar. Porque o sistema é podre, né? O Brasil é tão podre, e a gente reclama tanto dos políticos, né? Executivo, tem que reclamar mesmo. Mas o brasileiro e o leigo não sabem o judiciário que a gente tem, podre, sujo, né? Então, o que a doutora tem que fazer? Tem que questionar isso dentro do inventário, porque depois o juiz daqui, se a doutora faz uma ação declaratória de nulidade, o juiz daqui vai falar, não, tinha que ter questionado no inventário. O do inventário, não, tinha que ter questionado numa ação autônoma. Um joga pro outro, vira um ping-pong, ninguém quer resolver. Então, como já discute isso no inventário, provavelmente o entendimento dos juízes preguiçosos é se livrar. Não, isso é uma questão de uma ação autônoma. Aí a doutora pega essa decisão e usa como fundamento na ação declaratória de nulidade, entendeu? Então, aí o que acontece também? Como esse bem que era fazer um hotel, quando ele recebeu uma decisão, porque não poderia ter nada no nome dele até em 2013, que fechou extinguiu o processo, 2013. E aí, só que ele tem um processo da Saneago que corre até hoje. E aí, o que ele fez? Ele pegou, foi lá e já tirou antes do pessoal ver, né, que ele tinha um imóvel no nome dele, ele já correu e já fez a escritura no nome dessa outra. Ah, tá. E aí tem o inventário do pai dele também, né, que ele usou esse dinheiro para poder movimentar. Porque a mãe dele também foi laranja dele, porque ela não tem bens no nome mais. Foram tudo vendidos. A pior coisa que tem é isso, né? A gente tem um filho e sabe que a pessoa é dona de um posto de gasolina, motel e empresas, e a pessoa usa laranja, né? Mas a doutora é craque, a doutora é estudiosa, é do bem, tem uma energia boa. Leva isso para o inventário. Nós sabemos já qual é a provável decisão do Poder Judiciário, mas a gente leva. Por quê? Porque daqui a gente usa esse fundamento para fundamentar a ação declaratória de nulidade. Na ação declaratória de nulidade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos informar que esse objeto foi discutido no inventário, mas não foi dada a devida atenção. E a nulidade é algo muito sério. É a fraude, é a má-fé, o enriquecimento ilícito. E aí a oportunidade na nossa ação declaratória aumenta muito, né? Certo. E questão desse testamento, que ele não deixou bens, né? Não deixou bens, que validade que ele tem posterior para a gente conseguir fazer essa quebra dessa anulação de atos jurídicos? A gente tem que tentar bloquear, porque se essa mulher consegue levar 50% e o neto consegue levar 50%, os outros bens são divididos para 3. Verdade, verdade. Por isso, a nossa saída hoje é fazer uma ação declaratória de nulidade. Nulidade do quê? Após a tentativa no inventário, a nulidade do inventário, formal de partilha, né? Se foi registrado, a nulidade do registro. E aí nós levamos também nessa ação e pede de forma, dá para pedir na mesma ação, viu? A nulidade do inventário, dá para pedir também. Do testamento, dá para pedir também. Porque ele estava assim, muito debilitado, sabe? Muito. Ele estava fazendo tratamento em Barretos. E ele estava até no caso de fazer amputação do membro inferior. Ele morreu do quê? De câncer? De câncer. Já estava com 4 anos sofrendo de câncer. É a história do Pelé, né, que eu falo. Ah, Que você negou a filha muitos anos, né? Ela morreu sem conhecer ele.
Minha filha ainda teve um contato com ele, mas por causa da irmã, que sempre maltratava ela, mandava recado. Ela tem, um cunhado mandou pra mim, que ela não era bem-vinda na casa do pai dela, que ela estava procurando o pai dela só por causa de dinheiro, porque ela queria fazer faculdade de medicina, sendo que foi ele que ofertou o curso para ela, assim, pagar financeiramente, sabe? Meu Deus. Ela é concursada, ela é biomédica lá no hospital, ela é microbiologista, né? Trabalha do Estado, né? Ela é concursada do Estado. E ela ia largar o Estado para fazer medicina, porque o pai dela queria. Aí ela desistiu, por quê? Porque a irmã ficava o tempo todinho. Ah, você fica atrás do meu pai porque você quer dinheiro. Você é muito ambiciosa. Aí minha filha pegou e falou assim, ó, pai, o senhor sabe onde o senhor me encontra? Ela ia lá e bloqueava o telefone da minha filha no celular do pai dela. E ela só tem uma irmã, sua filha? Por parte dele? Ela tem uma irmã, e tem um suposto irmão que vai fazer um exame de DNA. Agora não é DNA, né? Mas primeiro a gente tem que pedir o DNA para depois pedir a exumação, né? E ele, esse suposto irmão dela, se vocês têm contato, ele tem? Isso é bom, isso é bom. Que coisa, viu? Vai ter que fazer isso, hein? Vai ter que fazer isso. Vai ter que bater nisso, vai ter que bater que houve uma simulação. Mas qual que é o caminho correto? É primeiro levar para o inventário. Eu não esperaria ser citado, é muito arriscado, porque a citação já estamos entrando nas últimas fases, né, do inventário. Então, eu me habilitaria agora, como terceiro interessado, apresentaria essa nulidade já no inventário, falaria que as primeiras declarações estão incorretas, vários bens estão sendo ocultados, e eu correria atrás de prova. Gravação, print de tela, ele fazendo propaganda do posto. Eu arrumei foi as procurações, né? A procuração ajuda, né? Claro que ajuda. Mas é importante pegar essas propagandas. Ó, o meu posto de gasolina, nossa, tem filmagens assim, meu Deus. Isso é maravilhoso, né? E aí bate muito no enriquecimento sem causa, que o direito não permite enriquecimento sem causa. Bate muito na má-fé, que o direito não permite a má-fé. Tem tudo para dar certo. No inventário já deu certo muitas vezes aqui no escritório, mas dependendo do estado, os juízes se livram. Infelizmente, tem juiz de carreira por amor e tem juiz que entra por causa do dinheiro, né? Dinheiro que ele acha que vai ganhar e mesmo assim não tá bom. É difícil, hein? Mas vai dar certo, doutora. Vai dar certo. Tem tudo para dar certo, sim. Tem. Mas aí tem que ser intimado todos no inventário do pai. Ainda pode questionar isso aí. Porque tem o dinheiro do inventário do pai. Pode questionar isso sim. Do avô dela. O inventário, na verdade, a gente pode se habilitar com o terceiro interessado, a hora que quiser. E tem que ser a raiz, né? A raiz do problema é essa, né? Nós vamos ter que entrar no inventário. O judiciário vai querer cair fora, o judiciário quer se livrar, porque quando você deixa o inventário litigioso, esse inventário vai ficar litigioso. A juíza é macaco velho, né? Ele sabe que vai demorar aí 3, 4, 5 anos ou mais. Ele sabe que vai travar. Então ele quer se livrar do processo. Aquela juíza mal intencionada. Oi? Botou? Tudo certo? Tá mudo? Opa. E agora, voltou? Agora voltou. O juiz, a juíza, quando não é do bem, quando ele é macaco velho, ele sabe, né? Eu uso esse termo, né? Ele sabe que o inventário litigioso vai demorar 5 anos ou mais. Então, o que ele faz, ele ou ela? Ele tenta se livrar, fala, questões de nulidade, briga de propriedade serão discutidas numa ação autônoma. Mas a gente tem que levar isso para o processo, por quê? Para poder depois discutir numa ação de nulidade, em preliminar a gente informa que já foi discutido isso no inventário, mas não foi dada a devida atenção, que o próprio judiciário apontou que deveria ser feita uma ação autônoma. Então não restou outra alternativa senão fazer uma ação declaratória de nulidade do inventário, ou do formal de partilha, ou do registro, inclusive do testamento. Caso complexo, hein? Mas dá para jogar bem. Primeiro passo, temos que nos habilitar no inventário e falar que existe um vício nas primeiras declarações, né? Depois, nós vamos fazer uma ação autônoma por fora. E dessa decisão do juiz ou da juíza, dá para a gente recorrer também. Se for uma decisão definitiva, dá para fazer um recurso de apelação. Se for uma decisão que não permite
a habilitação como terceiro interessado ou agravo, mas é mais difícil, né? É difícil o juiz implicar com a habilitação. Não acredito que seja isso, não. O que vai acontecer aí, de fato, é o juiz sair fora e falar, ó, isso vocês resolvam numa ação autônoma. Tanto que ela é filha, né? Assim, ela vai entrar como herdeira, né? E eu falo assim, e essa nulidade desse testamento, o que a gente pode alegar nisso aí? Simulação. Na verdade, existe a anulatória, né? A anulatória, nós temos lesão, estado de perigo, nós temos os vícios, né, de consentimento. Agora não, nesse caso não, nesse caso é a nulidade pura, não tem prescrição, inclusive. Não tem prescrição. Nós não podemos, nesse caso, usar petição de herança, porque petição de herança é quando foi negado um herdeiro. Sobrepartilha foi omitido um imóvel. Alvará judicial não tem nada a ver, porque é para liberar dinheiro. Então, não dá para trabalhar com peças específicas, né, determinadas. Nós vamos ter que trabalhar com uma peça por fora, processual, né, de processo civil mesmo, que é para pedir a nulidade do inventário e a tese é a simulação. Houve uma simulação, né? E você pode me ajudar com esses... Ajudo com o maior prazer, viu? Posso ajudar fazendo a peça, posso ajudar assumindo o caso, posso ajudar fazendo mentoria, te ajudar. Tá dando falha de novo. Eita. E agora? Deixa eu ver. Melhorou? Pode falar. Pode falar? Posso te ajudar sim. Posso te ajudar fazendo mentoria, retificando a peça para te ajudar, para somar. Posso te ajudar fazendo a peça ou assumindo o caso. Eu te ajudo do jeito que você achar necessário, viu? Eu gostaria muito que você fizesse, porque eu falo que é um caso complexo, é um caso difícil. Então você vai usar como laboratório. Você vai se dar bem, vai ganhar a ação, vai ficar muito orgulhosa de você, mas você vai usar como laboratório. E normalmente esses processos complexos, as pessoas estão de olho, né? O processo é público, então vai gerar até clientes, porque é um caso complexo, é um caso interessante. Por mais que seja da tua filha, né? Mas é um caso interessante mesmo, né? É porque é o que mais acontece no Brasil, né? A ocultação de bens em nome de terceiros, né? É fogo, né? Então, assim, aí nesse caso eu tenho que incluir todas as pessoas que estão dessas procuração, nos contratos, tudo. Não, você vai pedir a nulidade do inventário. Do inventário. O ideal é usar o termo assim, a nulidade do procedimento e processo de inventário e do inventário. Por quê? Porque tudo a gente tem que pensar, né? Para ninguém se livrar da ação. Porque pega um juiz maldoso, não, mas o inventário não chegou ao final. Você entrou com uma ação, mas eu não terminei o inventário. Então você pede o quê? A nulidade do processo e procedimento de inventário. Por quê? Você vai pedir que barre, que pare, né? E uma dica especial também, viu, doutora? Olha que caso complexo. Esse caso é o caso que eu falei de 30 mil reais, verdade. Porque é complexo, é difícil. A doutora vai ter que se habilitar no processo, falar que está errada a partilha. Por quê? Porque nas primeiras declarações está ocorrendo fraude. O juiz, se fosse bom, decente, iria julgar. Como nós temos alguns juízes maldosos e covardes, né? Eles querem se livrar do processo, então não está nem aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, depois do despacho dele ou dela, nós vamos fazer uma ação declaratória de nulidade do procedimento, processo e inventário. Tem que mencionar os três. E aí, nesse processo que nós vamos fazer, nesse novo processo por fora, nessa ação de nulidade, nós vamos pedir o quê? A suspensão do inventário. Vamos pedir para o juiz da nulidade suspender o inventário. Não vai dar certo, é só para encher linguiça. Depois nós vamos fazer uma petição para pedir a suspensão do inventário até que seja julgada a nulidade, entendeu? O inventário, a ideia da estratégia é o quê? É conseguir a nulidade do inventário até que seja julgado a nulidade. A nulidade não, perdão, a suspensão do inventário até que seja julgada a nulidade. Certo. Mas essas ações não entram tudo junto, não. Entra com uma primeiro no inventário. O inventário você só vai se habilitar, ela já existe, né? Então entra no inventário, se habilita, o nome é terceiro interessado. Depois que se habilitou o inventário, qual que é o próximo passo? Eu aguardaria um pouquinho para ver qual que é a situação do juiz. Nós sabemos que normalmente ele vai se livrar, mas eu aguardaria o despacho dele. Qual que é o despacho dele? Essas questões deverão ser decididas em uma ação autônoma. Tem juiz que já se manifesta de cara, né? Juiz, juíza. Agora tem juiz, juíza que não fala nada. Esse é o problema. Também tem isso, né?
Tem juiz, juíza que não fala nada e finge demência. Ele autoriza a sua habilitação, mas finge demência. Se a doutora perceber que isso está acontecendo, aí o ideal é despachar com o juiz. Olha, excelência, eu pedi a nulidade dos atos, uma vez que está ocorrendo, e aí ele ou ela vai falar, não, doutora, aqui no entendimento nosso isso tem que ser discutido numa decisão, numa ação autônoma. Aí a doutora corre atrás de uma ação de nulidade, nome da ação, ação declaratória de nulidade de ato jurídico e processual. Olha o nome da ação, hein? Ação declaratória de nulidade de ato jurídico e processual. E aí o que a doutora faz? Aí vai nesse inventário de novo e pede a suspensão até que seja julgada a ação de nulidade, entendeu? E já inclui o testamento, todas as simulações. Já inclui tudo. Testamento, simulação. De bens, alguma coisa assim, Ah, não tem que pedir nada. já inclui tudo. Já inclui tudo. Bloqueio. O grande ponto aí é conseguir o quê? A suspensão do inventário, né? A verdade é essa, né? Nós temos que conseguir a suspensão do inventário até que seja julgado a ação de nulidade, né? Porque a ação sendo julgada em nulidade, ela vai bater aonde? Ela vai bater nos registros dos atos constitutivos, de imóveis. O posto ele tem a empresa, mas se o imóvel for dele, vai criar nulidade. É uma ação trabalhosa, mas tem tudo para dar certo, sim. Igual esses imóveis que ele colocou no nome dela lá em 2002. Não tem nada para provar. Pode colocar eles também? Pode colocar sim. Agora, uma tendência do judiciário, tem isso também que eu quero explicar para a doutora, viu? Eu quero que você saiba de tudo. O judiciário, nós temos o juiz preguiçoso do inventário. O que o juiz preguiçoso do inventário faz? O juiz ou a juíza preguiçoso ou preguiçosa, ele vai falar que, olha, não posso julgar nada, não. Isso é uma decisão autônoma, uma ação autônoma, corra atrás, uma ação autônoma. Ele não vai falar de nulidade, vai falar que é uma questão a ser resolvida numa peça autônoma, ou seja, não vai ajudar, né? E aí, qual que é o problema do juiz na nulidade se for um juiz preguiçoso ou uma juíza preguiçosa? Ele vai querer converter isso em perdas e danos. Se ficar de fato provada a nulidade, ele vai querer converter isso em perdas e danos, ele ou ela, né? Por quê? Porque se vai prejudicar terceiros, essa nulidade converte em perdas e danos. Aí essa perdas e danos vai gerar um valor que vai ser, de fato, consumado em relação ao patrimônio dele, né? E aí ele tem que ter alguma coisa no nome, também é outro ponto também. Não, no nome dele ele não tem nada, né? Tem nada. Porque tinha esse motel. Aí ele pegou, vendeu com 10 dias depois e já transferiu pro nome de outra pessoa. Pro nome dela, né? Pro nome da mãe da filha dele. Tudo tá envolvendo essa mulher e as duas filhas dela. Uma com ele e a outra sem ser dele. Agora você vê que ponto importante. Por isso, nós temos que nos habilitar. E por isso, depois que distribuir, a hora que chegar a hora da ação declaratória de nulidade, depois da distribuição dessa ação, nós temos que conseguir a suspensão do inventário. Por quê? Porque se o juiz converter em indenização, né, o juiz, a juíza entender que deve ser convertido em indenização, qual que é a nossa saída estratégica? E não tem outra. É pedir que esse valor de indenização, seja qual for, perdas e danos, né, danos materiais, seja descontado diretamente no inventário, nos bens do inventário. É um caso complexo. E aí a ideia é despachar com o juiz ou a juíza da ação de nulidade, porque se o juiz ou a juíza converter em indenização, isso é horrível para nós, porque nós vamos ganhar e não vamos receber, né? É uma realidade. Habilita no processo e fala tudo. Fala tudo. Se habilita no processo e fala da nulidade do testamento, fala que existe um erro evidente nas primeiras declarações, pois ele deixou comércios, motel, postos de gasolina, ele usava a companheira como laranja, isso é facilmente provado, né, através de imagens, fotos e vídeos, esses vídeos que a doutora printou. E aí a doutora pode também pedir para oficiar a conta dele. Pede para a juíza ou o juiz do inventário oficiar todas as contas em nome dele, porque se ele recebia na conta dele, ele é o proprietário, né? Então isso é importante. Ele recebia na conta dele, ele usava a conta Dela. desse Adriano,
Entendi. As 3 pessoas. Entendi. Você entendeu? Doutora, é um caso complexo, difícil, então não fique desapontada se um pior acontecer. Claro que a gente tem que pensar positivo sempre, a gente domina o assunto, gosta do que faz bem feito, então a gente não vai desistir fácil, né? Mas fique atenta, porque é um caso difícil, nós temos um judiciário que tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. Então essa peça, o ideal é a doutora fazer o quê? Criar até uma tese, né? um tópico do pré-questionamento. O que seria isso? A doutora vai deixar claro que a simulação é notória, é evidente, que caso não seja julgado, né, deferida, julgada procedente a ação declaratória de nulidade, será feito o quê? Será feito o recurso de apelação. O pré-questionamento a gente está pensando o quê? Não no recurso de apelação, mas o recurso especial extraordinário, os recursos dos superiores, né? Caso complicado. Eu ajudo a doutora com o maior carinho, faço a peça se precisar. Eu preferia que a doutora fizesse para a doutora aprender, treinar, né? É um caso Assim, um caso legal. fazer eu fiz 2, né? É. Agora eu não sei se eu tô na linha certa. Não, eu te ajudo sim. Na hora que a doutora fazer as peças, você já fez, o que nós podemos fazer? Não, só que não tinha, até quando eu fiz, não tinha colocado o testamento. Não tinha colocado o testamento. Aí, depois que colocaram o testamento lá, e o juiz até falou que o testamento é ação separada, né? Aí eu peguei e não mexi mais nada. Não mexi nas peças, não mexi mais nada. Deixei parado. Por isso que eu nem habilitei ainda. Doutora, o que a doutora pode fazer? Deixa as peças prontas, como se fosse protocolar. E aí a doutora... Só falta essa parte do testamento agora. Quer incluir? Quer abrir aqui? A gente inclui, você vê o tempo nosso. A gente tem 12 minutos, uns 20 minutinhos. O que a doutora pode fazer? Tá pronto? É só incluir a parte do inventário? Do testamento? Uai, eu acho que sim, eu tenho que olhar. E o que a doutora fez? Fez só o pedido de habilitação ou fez uma contestação? Não, eu fiz só a contestação no processo né? E falei de todos os bens. De todos os bens. O que nós podemos fazer a doutora, porque não vai usar essa contestação, né? A estratégia é outra, a estratégia é pedir habilitação no processo e contestar, mas vai contestar através da habilitação, né? O que a doutora pode fazer, finaliza as peças e marca comigo uma mentoria aqui, manda a peça antes, manda no WhatsApp do escritório, e aí o que nós fazemos? Eu abro as peças aqui e a gente finaliza essas peças juntos. Tanto a habilitação quanto a ação, já que vai fazer, a gente faz da ação declaração de nulidade, né? Já faz isso com as duas peças, né? Certo. Porque, A contestação do inventário. na verdade, essa contestação, a doutora vai mudar um pouquinho, ela vai virar o quê? Ela vai virar habilitação, né? Ela vai virar habilitação. O formato vai ficar parecido, mas a doutora vai se habilitar, porque a doutora não vai esperar, não. O inventário a gente precisa suspender ele logo, então a gente precisa saber se o juiz ou a juíza vai conduzir essa nulidade ou não, né? Eu mandei pra você aí no Instagram. Mandou? No Instagram, no WhatsApp? WhatsApp. Mandou a contestação, né? Deixa eu ver aqui. Impugnação das primeiras declarações. Tá. Tá tocando o seu telefone, fica à vontade aí. Às vezes é um caso importante aí. Atenda aí, doutora. Eu tô numa reunião aqui, daqui a pouco a gente se fala, tá? Mas quarta-feira, 1h da tarde, o cartório tá aberto. 1h, tá aberto, 13 horas. Tá bom, tchau. Eu falo brincando para os alunos, né? Atende aí porque estamos em época de pagar IPVA. IPTU, matrícula. Parece que é uma venda, tem que ir lá no cartório. Ai. Né? O caso é bom, doutor. O caso é difícil, mas o caso é bom. Eu sou advogada em direito imobiliário também. Que legal. Arrasou. Eu trabalho com o mesmo trabalho seu, de regularização de imóveis.
Que legal. E Você sabe que tem agora, a hora que a doutora tiver um tempinho, entra no site, é www.portaleso.com.br. Lá tem a pós imobiliário, que é um sucesso, muito legal, e muitos alunos, mas tem a pós regularização de imóveis agora. É fantástica, viu? Só que é uma pós que ela é para engenheiro, advogado, arquiteto, porque ensina a regularizar imóveis não só registral. Porque nós, advogados, a gente fica assim, só registral, né? E não é só registral, a gente precisa aprender a regularizar administrativo, que é na União, na Receita, Estado, município. Então, é eu uma, tenho, é eu uma, tenho, é eu uma tenho. pós fantástica. Ela está sendo um sucesso, viu? Acho que já tem o quê? Uns 200, acho que são 400 alunos inscritos já. Tem muito engenheiro. E ela vai ser um network para todo mundo conversar, fazer parceria. Vai ser muito legal. É online, né? Não, depois eu vou ver, então. Essa pós é muito boa. Eu gosto muito de direito imobiliário, e aí eu fui entrar nesse coisa da minha filha aí, mas eu trabalho também com outras ações, né? Mas assim, é o meu. Eu gosto muito do direito imobiliário. E tanto até que eu sou corretora de imóveis, mas eu não atuo. Eu só tenho o Que crédito. legal, tem um CRES. Sabe o que a doutora pode fazer também? Fazer avaliações. Hoje faltam muitos profissionais, né? A maioria não sabe fazer avaliação de locação, compra e venda. Por mais que a doutora seja advogada também, mas é um trabalho legal para agregar, né? Essa pessoa que eu atendi aqui é o imóvel que eu vendi, né? E ela que é a proprietária. E eu já vou deixar arrumado para quarta-feira de cinza ela vir assinar a escritura que ela vendeu. Aí, essa aí é a peça que eu te falei da contestação. Eu tô vendo. Ela tá muito com cara de contestação, mas dá para adaptar. O que a doutora faz? Onde está aparecendo lá a contestação, coloca lá em caixa alta, habilitação como terceiro interessado. E lá embaixo, o que a doutora faz? Requer que seja deferida a habilitação como terceiro interessado. Aí tá feitinha, tá bem feita. Não, eu coloquei impugnação, né? Aí não é É. impugnação, como você falou? Aí habilitação como terceiro interessado. Certo. Então, o que a doutora vai fazer nesse inventário? Vai se habilitar como terceiro interessado. E aí, nesse inventário, a doutora vai pedir a nulidade. Aí o juiz, provavelmente, né, cada tropa de elite, né, osso duro de roer, o juiz é um sistema, ele vai falar, opa, vai fazer ação autônoma, eu não quero problema. Aí nós vamos pegar essa decisão dele, vamos recorrer, agravar, e fora isso nós já vamos pensar na nossa ação declaratória de nulidade. Aí já vai desenhar ela, né? Pois é, o que você sugere para mim fazer? Porque assim, eu tenho toda a documentação, toda. Ah, Se eu o poderia primeiro te passo, sem mandar, dúvida nenhuma, né? O primeiro passo é se habilitar. Porque a gente precisa saber se o juiz vai ajudar nessa nulidade ou não, se vai se livrar, né? Então a gente precisa disso. Mesmo porque a decisão desse juiz é importante para nós. Porque ele falando que não vai dar andamento a isso, nós já sabemos que vamos ter que resolver isso na nulidade, né? Na ação declaratória de nulidade. certo. Mas eu falo assim, que nem assim, eu peguei todas as documentações, certidões, peguei tudo. E essas procurações, tem até uma procuração nova que eu tenho que pegar lá no cartório. Aí só falta mais uma procuração para me pegar. Não sei se tem alguma outra, né? Mas eu vou procurar também. Aí eu tenho uma gama de documentos. E se fosse para você dar uma analisada, tudo nos documentos, nas petições, o que a gente combinaria? Eu ajudo sim, mas nesse momento, eu acho melhor, mais importante, eu te ajudar como? Fazendo a retificação da peça, né? Tanto dessa habilitação, quanto também dessa ação declaratória de nulidade. Você vai gastar menos, eu consigo te ajudar mais, né? Certo. Então tá. Aí eu vou te mandar as duas peças que eu fiz, que é essa aí e a outra. Tá. Aí o que você faz? Marca com a Camila, manda as peças e aí eu corrijo na hora, com você aqui, com você na plataforma. Porque aí eu consigo te mostrar, te explicar o que eu estou fazendo e vice-versa, né? Uhum. Então tá bom. Fica combinado aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Dá para aproveitar bem, ó. Dá para fazer o que nesse caso?
Dá para transformar essa contestação que você fez na habilitação, dá para fazer isso, que é o que a gente precisa fazer. Então, qual que é o nosso passo a passo, né? Primeiro ponto, não tem jeito, a gente tem que se habilitar no inventário, não dá para esperar. Se habilitando no inventário, qual que é o nosso próximo passo? Aguardar o juiz. A gente precisa ver o que o juiz pensa. Vai nos ajudar? Não vai nos ajudar? Ele vai soltar um despacho. Soltando esse despacho, a gente já sabe que tem que fazer uma ação declaratória de nulidade. Agora, vamos dizer que esse juiz é daqueles juíza, que finge demência, né? Ou seja, não resolve nada. Tem também, né? Tem isso aí também. Aí nós vamos ter que fazer o quê? Fazer uma petição informando que consta nos autos a petição, a qual questiona, requer a resposta a isso e, se possível, despachar com esse juiz. Por quê? Porque a gente precisa da resposta dele. Tem juiz que é terrível, tem juíza que faz o quê? Ele não responde nada, né? Finge demência, né? Ah, sua contestação está bem forte, hein, doutor? Parabéns, o doutor escreve bem. A contestação, na verdade, você fez impugnação, mas era contestação. Mas não faz mal, a peça correta é a habilitação como terceiro interessado. Vai dar dor de cabeça, vai dar dor de cabeça. E outra, sabe o que eu já vi acontecer muito? Eu só vou mudar esse nome. Só vai mudar esse nome. Tá feita já, não tá bem feita. O doutor escreve bem, o doutor é inteligente. Parabéns, que orgulho. Mas tem a dúvida. É normal, nós estamos juntos para isso, né? Agora, o que a doutora tem que fazer? Só mudar o nome. Habilitação como terceiro interessado. E não esquecer de pedir habilitação, né? Agora, um ponto importante. Isso costuma ajudar muito em acordo também, viu? Já vi acontecer. Várias vezes. Nossa, muitas vezes. Às vezes, a viúva, né? Ela faz o quê? Ela pega e fala, olha, vamos fazer um acordo dentro do inventário. Não sei. Dependendo da proposta, se for bom para a filha da doutora, né? Tá bom. Não, mas aí você vê, tem a filha, tem mais um outro filho para ser reconhecido agora, então quer dizer que são três, né? 3 filhos, no caso, a minha filha, a filha dele que tem com ela e esse outro rapaz. E ainda tem um que talvez mora nos Estados Unidos e um que mora em Caldas Novas. Não sei se você já ouviu falar em Caldas Novas? Já. Inclusive, Caldas Novas é muito bom, né? Para passear, né? Eu gostei do que eu vi, hein? A doutora tem a facilidade da escrita, hein? Parabéns. Eu estou aqui à disposição para ajudar. Marca com a Camila, marca uma outra mentoria. Nessa mentoria, a doutora manda as peças antes, eu abro as peças, a gente finaliza essa habilitação. Eu tenho que mandar algum documento para você dar uma olhada? Assim, pode mandar o que a doutora quiser, pode mandar, porque eu leio tudo, eu sou chato, eu gosto do que eu faço. Eu leio tudo. Gosto e gosto de quem me procura, respeito quem me procura. Então, eu leio tudo, manda o que quiser, que eu vou ler, e aí vamos dar prioridade na mentoria para terminar a peça. E se der, a gente faz a anulatória também, pelo menos o croquis dela, tá? Certinho. Aí eu marco então e já mando todos os documentos juntos. Isso. Combinado, então. Não tá sozinha não, doutora Sandra, eu tô aqui para ajudar, tá bom? Muito obrigada, eu agradeço. O caso é difícil, mas a doutora é estudiosa, é inteligente, eu estou com a doutora, então não é difícil, o caso é complexo, mas esses são bons, né? Eu te agradeço muito, porque eu mandei mensagem para várias outras pessoas e contei um pouquinho do trecho, para você eu não contei nada. Contei um pouquinho do trecho, ninguém não se habilitou a falar comigo. O povo foge, né? Tudo que é complexo o povo foge. Hoje tem muito... Eu falo que hoje tem muito falso especialista, né? A pessoa vende curso, mas na hora que você vamos ver uma aula, alguma coisa, não consegue, né? Faz parte, acho que é em toda a profissão. Esse tema aí é muito bom para fazer um curso também, tá? Também, casos complexos de inventário. Vamos fazer. Tchau, doutora. Muito obrigado, viu? Tchau, muito obrigada. Tchau. Fica com Deus. Tchau.